Glória a Deus. Graças a Deus pela oportunidade maravilhosa de mais uma vez estarmos celebrando a palavra do Senhor. Mais uma vez estarmos aprendendo aos seus pés. Estamos aqui nesse 7 de setembro de 2022. Um dia memorável. E nós estamos aqui agora na presença do Senhor, buscando a sua face, buscando o seu poder, buscando a sua presença majestosa, a sua presença maravilhosa. Sejam bem-vindos nossos irmãos que estão entrando. Guilherme entrou aqui. Seja bem-vindo. A Tati, o Rogério, o pastor Rogério, a pastora Iracema também. Muito obrigado. Que bom que vocês estão aqui. Graças a Deus. Nós vamos daqui a pouquinho estar lendo a palavra, estar nos detendo as escrituras do Senhor. Coisa tremenda, a palavra de Deus, como nós aprendemos, e quanto mais a gente o busca, mais a gente percebe a imensidão, a imensidão da palavra. O que eu fico impressionado, meus queridos, com a imensidão da palavra do Senhor, a graça, o mar, o oceano que é a palavra. Nós, às vezes, abrimos num texto e naquele texto a gente fica ali mergulhando e aprendendo mais e mais de Deus, e a gente fica recebendo as maravilhas que o Senhor tem para nós, recebendo da sua presença, recebendo instrução, recebendo o conselho, recebendo muitas vezes até uma correção, recebendo o toque divino, porque sempre quando nós abrimos a palavra do Senhor e nós oramos e nós entramos em sua presença para ler, para meditar, para aprender, nós somos abençoados porque Deus está atento aos seus filhos. Deus está atento a cada um de nós. Ele está vendo que nós estamos aqui agora, celebrando esse momento tão precioso, esse momento tão maravilhoso, que é o momento de estar celebrando a palavra do Senhor. Não é? Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, nós vamos estar lendo daqui a pouquinho esse capítulo 10, João, o Evangelho de João, capítulo 10. Eu estava lendo alguns detalhes nesse capítulo, eu estava lendo agora, e como é rico, olha, é impressionante. Eu falei, meu Deus, só esse capítulo aqui a gente já fica mergulhando nas águas profundas do Senhor, nas águas do conhecimento, nas águas que nos cura. Seja bem-vindo. A Juliana entrou aqui, querida, que saudade de você, muito bem. Ai, graças a Deus. Agora a mamãe da Laurinha e do Felipe também, junto com a Lili, nossa querida, que ama muito a Memel. Memel ama muito ela e todos vocês. Que sejam bem-vindos, que bom que a gente está aqui junto, lendo a palavra do Senhor. Daqui a pouco estou aguardando só um pouquinho para nós fazermos a oração de abertura. Aí nós vamos nos ater à palavra do Espírito do Senhor, que Ele quer nos ensinar muitas coisas maravilhosas, né? Ontem nós já celebramos a live do dia 6, nós fizemos ontem também, quase perto da meia-noite, 11 horas, alguma coisa assim. Foi muito gostoso também, e tivemos ali palavras que o Senhor nos deu, nos despertou o nosso espírito, e hoje também Ele tem nos ensinado muitas coisas aqui no capítulo 10 de João, que nos fortalece, e é impressionante como a palavra de Deus é rica, né? A paz do Senhor, saudade, Ju, que saudade, pastor Kleber, tá bem? A irmã Odete, a turminha toda, que coisa boa falar com vocês, que coisa boa estar junto com vocês, né? Olha a irmã Cida entrou aí também. Irmã Cida, seja bem-vinda, querida. Graças a Deus. Que maravilha, né?
a gente fica junto, a gente vai aprendendo junto. As coisas do Senhor, as coisas de Deus são preciosas, são maravilhosas, elas são insondáveis. Por isso que a palavra do Senhor fala, insondáveis são os teus caminhos, né? Se não for Deus revelar para nós o assunto, a situação, os momentos que nós passamos, são insondáveis, os seus caminhos são maravilhosos, são muito grandes, não é? São insondáveis mesmo. É só aqui em João 10 eu já fico aqui mergulhando e aprendendo mais e mais do Senhor com as coisas que Ele faz. Quanta coisa boa, né? Deus é muito bonito. Hoje foi um dia memorável, 7 de setembro, graças a Deus. Esse dia me marca muito, eu vou contar para vocês por quê. Porque foi o dia que eu aceitei Jesus na minha vida. Eu tinha meus 17 anos de idade. E eu lembro que no dia 7 de setembro houve um culto na casa de uma família e foi ali que eu recebi Jesus na minha vida. Então o 7 de setembro para mim ele é muito comemorável, né? Ele, além de ser uma data maravilhosa para o Brasil, né? É o nosso querido país maravilhoso, é uma data para mim muito festiva também. Foi o dia que eu encontrei Jesus. Eu não sabia que Jesus era tão bom como Ele é. Eu não sabia que Jesus Ele é tão fiel, Ele é tão forte. Eu não sabia que o nosso Deus Ele é tão maravilhoso, que Jesus era assim. Mas quando falaram que Jesus queria a minha vida, Ele falou assim, se você quiser receber Jesus no seu coração, levante a sua mão. Eu estava lá naquele culto, eu falei assim, ué, mas eu quero. Eu preciso de Jesus na minha vida. E ali eu levantei a minha mão, ninguém nem viu que eu levantei baixinho assim, meio acanhado, mas o meu coração viu. O meu coração começou a fazer assim, eu falei, nossa, meu Deus, né? E eu jovem ali, aos 17 anos, sentindo aquela batedeira, eu de pé ainda, que eu estava ali naquele momento. Ali eu senti o poder do Espírito Santo chamando-nos para a fé, falando, saia do mundo, desse mundo que tanto mata, que tanto destrói, que tanto faz mal para você. Saia desse mundo que tanto te oferece coisas para tentar te prender. Saia desse mundo que te oferece coisas que perecem, coisas que morrem logo, coisas que passam, e venha para o meu aprisco. Jesus falou para mim isso aí. Eu falei, olha, eu quero isso para mim. Então, ainda bem, né, irmãos? Ainda bem, porque Deus, através disso, Ele me salvou a minha vida, e eu louvo a Deus, e quero agradecer aqui, publicamente aqui, junto com vocês, essa data festiva para mim, e muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu vou ler, e nós vamos orar primeiro, tá bom? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos apresentamos a Ti, no nome maravilhoso de Jesus, pedindo, Senhor, a Tua intervenção divina, pedindo a Tua inspiração, pedindo, Senhor, a Tua cobertura sobre mim, a minha esposa que está comigo aqui ao meu lado, pedindo, meu Deus, o Teu poder, Senhor, cobrindo-nos com o Teu sangue, porque nós não estamos aqui celebrando o momento do homem, não estamos aqui fazendo nada a não ser celebrando a presença de Deus, celebrando os ensinos da Tua palavra. Amém. E cultuando o Senhor. Queremos agora agradecer, Senhor. Cobre a minha família com o Teu sangue, cada um que entrou na live, cada família, cada esposa, cada marido, cada criança, cobre-os com Teu sangue maravilhoso, que a Tua bênção esteja descendo sobre cada casa, sobre cada pessoa que está conosco, sobre cada irmão, cada irmã. Senhor, que a Tua graça, Tua presença possa curar, possa sarar, em nome de Jesus. Dá-nos a inspiração do alto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Amém. A Mama está aqui ao meu lado orando por mim. Mama, dá só um oizinho para a turma de longe aí. Falei. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor. Amo vocês. Minha querida companheira, lutadora, né? Sempre socorrendo a nossa vida, sempre nos ajudando. A Mama está sempre aí. E aqui um ajuda o outro. Esse lema eu sempre falo para minha netinha, né? Fala, Memel, olha, aqui, olha, a gente tem esse lema aqui, que Deus nos ensinou. Um ajuda o outro. Ela fala, tá bom, papai. Ela me chama de papai, né? E hoje eu já adotei ela como filha, é uma alegria para mim, né? Mas daí a gente pede um favor, Memel, você pode fazer isso para mim? Aí ela, mas de novo. Aí eu falo, Memel, nós temos um lema, que um ajuda o outro. Aí ela, é verdade, é verdade. Então eu vou fazer. Ela faz, ela pega ali alguma coisinha pra gente e a gente também ajuda ela, né? E vai assim por diante. E esse é o nosso lema. E eu quero que esse lema também passe para vocês. Eu creio que muitos já têm isso, né? Vocês já têm essa bênção aí, com certeza, né? Mas é muito legal você estar ministrando para que todos, né, outras pessoas também que venham assistir, né? Venham assistir o vídeo, porque o vídeo fica na grade e muita gente fica depois entrando e assistindo. E isso é muito bom, porque as vidas vão sendo fortalecidas, né? Então que vocês também que estiverem assistindo o vídeo após a live ou mais para frente, né? Vocês também têm esse lema aí na vossa casa, um ajuda o outro, né? E lá na igreja onde vocês estão frequentando, um ajuda o outro. Não é? Um tropeçou, o outro segura a mão, vamos ajudar e vamos dar as mãos assim. Esse tipo de fé é o que a fé fala, porque a fé sem obras é morta, não é? Tiago fala-nos isso. Então nós precisamos estar com esse lema ativo aí, um ajudando o outro. Tá bom, queridos? É tão bom, né? Sempre um ajudando o outro, é muito legal. Quando a gente está meio cansado, está precisando de ajuda e vem alguém... Né? A Mama hoje, por exemplo, ela fez aqui para nós um feijão maravilhoso, fez ali um quiabo gostoso, né? E eu falei para ela, ai que delícia, né? Olha aí, ó. Então ela está sempre aí cuidando da gente e ali um cuida do outro, vamos cuidar uns dos outros, cuidando uns dos outros. Jesus fez isso, o bom pastor, ele cuida das ovelhas, né? E ele ensina as ovelhas a cuidar uns dos outros, né? Está aqui João 10, que começa dizendo, a partir do versículo 1, o título é Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quem é a porta? A palavra do Senhor nos diz nos evangelhos, Cristo falou assim, eu sou a porta das ovelhas. Né? Aquele que crer em mim, né? Ele bater nessa porta, abrir-se-lhe-á a porta, e ele entrará, e ele terá comunhão com Jesus Cristo, e ali ele se alimentará, e sairá, e caminhará, e achará pastagens. Jesus fala isso nos evangelhos. Então ele é a porta das ovelhas, Cristo é a porta. E ele está dizendo, aquele que não entra pela porta, mas tem alguém que entra no meio do povo de Deus que não entrou pela porta? Tem. Você veja aqui que o Senhor Jesus, ele trata essa questão em João capítulo 10. Ele está falando no título, Jesus o bom pastor. E ele está falando sobre, no versículo 1, a porta, e chamou no curral das ovelhas. É o lugar que fica as ovelhas, não é? E simbolizando hoje é no reino.
é no reino, que entra na igreja, e assim por diante. Diz aí, aquele que não entra pela porta. Então, vamos falar um pouquinho disso, sobre aquele que não entra pela porta. Eu já vi muitas vezes pessoas fazendo movimentos em igrejas, movimentos muitas vezes num culto, e convidando pessoas que não entraram pela porta, que é Cristo, não entraram por meio da salvação, mas foram contratados para tocar no culto, no evento. Pegaram um músico de fora, pegaram um poeta de fora, pegaram um pregador de fora, um preletor de fora, mas que ainda não é convertido, que ainda não tem comunhão com Deus. Então eu vi isto aqui claramente, aquele que não entra pela porta. Como que pode alguém entrar no curral das ovelhas não sendo pela porta? A porta é Cristo. Então, a única maneira de entrar no curral seria através de Jesus Cristo. Mas existe esta questão que Jesus levantou em João capítulo 10. Não é? Nós precisamos, boa noite, sejam bem-vindos, irmãos, viu? Nós precisamos, então, ficar atentos ao que estamos fazendo. Eu estou pregando aqui juntamente com os irmãos, com os nossos irmãos que estão aqui nos ajudando e nos cobrindo em oração. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado por cada um de vocês. Porque a nossa ministração aqui, ela vai muito além do nosso momento de hoje. Ela vai atingir pessoas com complicações astronômicas. Ela vai atingir ministérios. Pessoas vão assistir essa live, pessoas vão assistir esse vídeo e serem libertas das trevas, dos cadeados, da canga que o inimigo muitas vezes colocou. Tem pessoas que acham que eu tenho um dom de música, eu posso ir tocar na igreja lá, posso até tirar uma palhinha e ganhar uns... Então, essa coisa que entra não pela porta, que é Cristo, mas entra pelas paredes externas, não funciona. Ah, pastor, mas como é que funciona? Como é que funciona? Jesus falou assim que tem que entrar pela porta. Vamos orar para Deus levantar músicos dentro da igreja. Músicos convertidos. Músicos que se dediquem ao violão, ao teclado, ao piano. Músicos que amem a obra, que façam a obra. Músicos que saiam de suas casas no dia de culto, no vento. Muitas vezes não tem nem carro, a pessoa vai de ônibus, mas levam seu instrumento e vão para a igreja fazer a obra. Coisa muito digna, coisa muito linda isto. Então eu quero que vocês que estão me cobrindo em oração aqui entendam o tamanho, a dinâmica, da onde esse vídeo chega e por que vai chegar, para libertar lugares que estão já envenenados com esse tipo de coisa. Eu já conheci alguns lugares que estavam contratando músicos do mundo. Então chegava em músico que estava num bar, numa boate, e o pastor não tinha mais quem tocasse porque não tinha mais irmãos dentro da igreja disponíveis para tocar. E os que estavam lá estavam brigando. Como que o Espírito Santo vai levantar músicos, vai levantar pregadores, se o pessoal que está lá dentro da igreja está brigando? Está cismado, está desconfiado, está ou com inveja, ou com qualquer outro sentimento estranho. Como que o Espírito Santo vai levantar? Então nós precisamos, irmãos, ter mais carinho, mais amor pelas pessoas, mais paciência com elas. Precisamos ter um espírito de respeito pelas pessoas e parar com briga dentro da igreja. Esse assunto vai chegar em lugar que necessita
Eu tenho certeza, eu preciso desse assunto, eu preciso estar sempre lembrando na minha vida, esse assunto para mim é muito original, é muito para hoje, mas tem lugares que precisa urgente de libertações, porque as pessoas estão muitas vezes dentro de uma igreja, mas estão brigando por aquela cadeira, estão brigando por aquele instrumento, estão brigando. Então nós precisamos ter paz. A paz do Senhor para todos vocês que entraram agora também, a Vânia, a Priscila entrou. Pri, muito prazer, filhona, que alegria, felicidades, viu? Felicidades, meus parabéns aí, que eu estou sabendo que você fez mais um aninho de vida maravilhoso. Guilherme já me contou tudo, ele veio lá de Santos, tá bom? Gui tá falando comigo todo dia aqui, uma alegria, meu grande amigo. E ele falou que ficou com você esses dias aqui e disse que você está grávida, parabéns. Parabéns e que Deus abençoe essa gravidez, no nome de Jesus, recebe a bênção do Senhor aí, viu? Que alegria. Mas então, irmãos, nós estamos falando sobre entrar pela porta ou não entrar pela porta. Aí vai ter que entrar subindo paredes, vai entrar por onde? Queridos, é muito importante esse assunto. Tem lugares que já não tem pregador mais. E estão contratando pregador de fora, com agenda. Por que a igreja não ora para Deus levantar os pregadores no meio deles? Por vários motivos, muitos motivos, contra e a favor. Muitos motivos que não permitem. Você perceba que essa palavra é uma palavra ministerial, para corrigir ministérios, para ajudar igrejas, e é essa a minha intenção, é socorrer igrejas, porque nós amamos as igrejas, a igreja é a casa do Senhor, e é lá que eles vão pregar o evangelho, e eu amo as igrejas, independente da denominação, amo mesmo de coração, e o que eu puder falar bem, somar, eu vou falar, eu vou ajudar, mas nós precisamos fazer algumas correções. Entende? Nós precisamos orar para Deus levantar pregadores no nosso meio. Eu volta e meia eu peço para alguns irmãos ministrarem na nossa igreja, não é? E isso já tem muito tempo. E hoje eles já estão bem gabaritados, já conhecem muita palavra, não é? Mas no começo eu lembro que eles vinham com um certo receio, com um certo apreensão. Eles iam ministrar, é natural que a pessoa sinta isso daí. Mas muitos irmãos começaram a ministrar e eu vi que isso é muito útil. Eu gostaria então de despertar o pastor que está assistindo aqui esse vídeo. Meu amado, dá oportunidade para o pessoal pregar. Deixa as ovelhas ministrarem. Ou você conversa com elas, passa um texto para elas, entendeu? E deixa o Espírito Santo descer sobre o pregador naquele momento, você verá que coisa linda que acontece. Ministérios serão ressuscitados, ministérios serão fortalecidos. Você vai ver que pregadores começarão a surgir no vosso meio. E eu vou dizer uma coisa a mais, olha, o pessoal que prega com a gente lá, irmãos, tem muitos deles, e se eu chamar um por um, todos eles vão estar ministrando 1 hora, 2 horas, 3 horas o tempo todo, porque a turma lá da nossa igreja é uma turma de matraca, eles falam no poder de Deus com alegria, não tem vontade de parar. Para parar o culto lá, irmãos, é só puxando o freio, e nem com o freio, tem que abrir paraquedas para parar, e o paraquedas não abre, a gente vai até e passa 4 horas de culto, porque o pessoal fala, mas fala a turma da nossa igreja lá, sabe por quê? Porque eles estão gabaritados, eles estão envolvidos com a obra, eles estão amando ministrarem o poder de Deus. Eles encontraram a gema dos ministérios. E é isso que nós queremos, que os pregadores, que vocês tenham essa capacidade, esse gabarito para poder ajudar o ministério, para poder pregar a palavra. Então, eu queria falar com os pastores de outras denominações.
Permita que as pessoas ministrem a palavra. Orienta, fica junto, acompanha, sabe? Dá oportunidade. Não toma o púlpito só para você, a não ser que tenha algum problema na igreja e você tem que resolver momentaneamente. Mas depois passa, Deus vai curar. Aí você retorna ao hábito sadio de dar oportunidade para as ovelhas falarem. Eu amo quando eu cito o nome de um irmão querido no nosso culto. Querido, fala alguma coisa. Quando eu fala alguma coisa, ele dispara para falar. Pastor Kleber não para mais. A gente começa a falar, o pastor Rogério não deixa nem a gente terminar. Acaba a pregação, porque eles começam a falar. E cada texto que a gente nem tinha marcado, os textos que o Espírito Santo usa a eles, não é os mesmos que tinha me dado. E olha como isso é bonito. Como isso é bom. Por quê? Porque isso cumpre o que a palavra diz, que um ajuda o outro. Um depende do outro. E lá em 1 Coríntios, quando fala, a quem for revelado algo, cale-se quem está falando. Eu acho muito legal isso aqui. Lá no nosso culto, eu pergunto para o Léo, eu pergunto para a Radassa, eu pergunto para o pastor Rogério, eu pergunto para a Tati, eu pergunto para a nossa turma toda. E se eu esquecer algum nome aqui, me perdoa. Porque eu pergunto, na realidade, é para todo mundo, não é bem? Então, a pastora sabe desse hábito que eu tenho. Por quê? Porque eu amo ser ministrado também. Quando eles ministram, pastor, tem um negócio aqui que eu quero falar. Eles falam lá e eu falo, rapaz, onde é que você achou esse texto? Mas que maravilha é essa? Que é isso? Então eu vejo a riqueza que o Senhor está dando ali para aquela irmã, para aquele irmão. E então, aos líderes de outros lugares, eu convido vocês a trabalharem dessa forma. Deixa os irmãos ministrarem, chama eles para o púlpito juntos, né? Mesmo do banco, puxa um texto deles, você vai trabalhar melhor, é melhor do que palestra. Esse sistema palestrante, onde só o pastor fica falando, fica dando sono em todo mundo, sabe, eu não curto isso aí. Porque primeiro Jesus não fazia isso. Jesus ele interagia com as pessoas, falava com Pedro, falava com Tiago, falava com Tomé, fazia eles responderem, e eu acho legal isso aí. Então, queridos, despertar ministérios, é tudo de bom, despertar os ministérios da palavra. E o pastor das ovelhas precisa da oportunidade, ele precisa sentir essa alegria, porque eu faço isso numa alegria tremenda. E também, eu te digo isso, eu faço isso com socorro. Eu sou socorrido. Porque na hora eu falo assim, alguém lembra daquele texto? Já levanta lá a irmã Rose lá, e já o texto está em tal lugar. Olha aí que interessante. Já entra Marli, os irmãos, e todos eles vão se envolvendo. A igreja, ela vai trabalhando, ela vai atuando, um ajuda o outro. E eu acho isso aí, irmãos, muito gostoso, muito sadio, muito nobre, sarador. A gente às vezes vai para a igreja, a gente está quebrado, está um lixo, está se sentindo down. A gente muitas vezes, lá no meio do culto, e a turma se movendo, e Deus usando um, Deus usando o outro, Deus falando outro. A minha filha Radassa, às vezes, papai, eu tenho uma palavra aqui que eu acho que é essa aí. E ela solta um texto que eu não tinha nem pensado. O Léo também, eles se cutucam, passa o texto para o outro. Então a turma, você vê que o Espírito Santo ele tem liberdade no local. Liberdade. Então, pastores, nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Ele é Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo livre. Ele é livre. Nós precisamos incentivar os ministérios. Há quem levante um texto e, ó, irmãos, o pessoal sempre traz alguma palavra que eu quase caio para trás. Eu falo, nossa, esse texto eu não tinha pensado, é incrivelmente preciso. E eles falam um texto que eu nem estava lembrando,
e eu até conheço, eu falei, meu Deus, onde é que está mesmo? A turma solta lá atrás, já está na mão, pastor, um outro levanta, é aqui, papai, e fala o texto. Olha que coisa boa, meu Deus. Irmãos, essa operação, ela tem que ser permitida, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser cultivada pelo pastor da igreja. Mas se nós, pastores, tivermos um ar de sabe tudo, ficar desfilando um monte de texto, como eu já vi acontecer, e eu não me dei bem com as pessoas, eu não me dei bem, eles se afastaram de mim, porque eles viram que eu não gostei. E desfile para cá, e Provérbios está escrito, em Isaías 13 não sei o que lá, junto com Tiago não sei o que lá. Nossa, o cara era uma bíblia ambulante. Eu falei, nossa, o povo não precisa nem pesquisar mais nada, porque ele faz tudo sozinho, conhece todos os textos da Bíblia, conhece todas as referências da Bíblia, aqui ninguém vai precisar falar mais nada, é só dormir. Mas, irmãos, eu sou defensor da prática de um ajuda o outro, da prática da pesquisa. Eu gosto demais, porque ela, além de socorrer, o Espírito de Deus, ele move esse socorro, tá? Na pregação, ela enriquece o nosso conhecimento, ela enriquece. Então, pastores, ministérios, permitam as pessoas ali de confiança, pessoas que vocês conhecem, pessoas que estão na mesma fé. É claro que você não vai ficar colocando qualquer pessoa que, de qualquer maneira ali, que você já sabe que leva a vida de qualquer jeito, que precisa até de corretivo, né? Está na hora de você corrigir ela, pastor. Não está na hora? Você não falou mais nada? Está com medo de perder dízimo? Tem que chegar lá e corrigir. Se perder dízimo, pastor, Deus vai te sustentar. Então, queridos, vamos organizar e permitir os ministérios, porque eles nos socorrem, nos enriquecem, nos fortalecem, viu? Isso aqui é muito honroso para a igreja, é muito honroso para o pastor da igreja, porque ele vai ver que o povo que está com ele é um povo gabaritado, que tem know-how. É um povo que onde tiver, eles vão abrir um texto e vai soltar a palavra. A palavra virá para eles. Por quê? Porque se eu já estou desenvolvendo isso lá no nosso ministério, né, quando eles estiverem em algum lugar, eles vão ter a operação divina em suas vidas. É muito importante a gente, então, permitir desenvolver os ministérios. Aí, o pastor Rogério já entrou para cima, o pastor Kleber entrou aqui embaixo. Hein, Clebão? Que alegria, não é? E de vez em quando eu pergunto lá, pastor, onde é que está isso? Ele acha o texto lá e a gente é abençoado, e muito abençoado, e muito enriquecidos na palavra, né? Mas aqui você percebeu, João 10, no versículo 1, nós falamos sobre, tem alguém que entra, mas não entra pela porta. Ele entra, sobe pelas paredes, sobe por uma janela, sei lá por onde sobe. Entendeu? Ele não entra como convidado do Espírito Santo, que é a porta das ovelhas. Ele é o porteiro. A pessoa não entra, ele entra contratado. O que está havendo? Por que no ministério não está surgindo ministérios de música? Não está surgindo ministérios de adoração? O que está faltando? Às vezes, um dos motivos é que o pessoal fala demais. Às vezes, tem muita crítica no ministério. Então o pessoal não vai pensar em música, não vai pensar em pregar. Eles vão pensar em discutir, em se defender, em resolver picuinhas, que não chegam, aliás, em lugar nenhum, só prejudica. E o que está acontecendo? Que está faltando pessoas que ministram, que sejam levitas, que tocam na casa de Deus. O que está acontecendo? Eu vou fazer uma pergunta para vocês em cima desse assunto aqui, por causa de João capítulo 1, João 10, 1.
Por que que para uma pessoa Deus permite tocar 3, 4, 5, 7 instrumentos? E para outro você vê que ele não toca nem a mosca que sentou aqui, ele não toca, ele deixa ela. O que que acontece? Aonde está esse problema? Por que que um toca pandeiro, toca violão, toca piano, toca teclado, toca trompete, e vai, assim por diante? Por que que um faz 8 coisas e o outro não faz nenhuma? Se deixar, faz menos uma, até rouba até algum ministério. O que que é isso? É falta de amor, é falta de entrosamento, é falta de humildade e falta de interesse. Nós precisamos tocar na casa de Deus. Nós precisamos nos dedicar aos instrumentos na casa de Deus. Precisamos buscar a presença do Senhor e deixar Deus operar, nos acrescentar dons espirituais. Dons espirituais e dons também instrumentais. Precisamos. O Espírito do Senhor está me levando a falar esse assunto, tá bom? Porque eu ia perseguir o versículo 2 e Deus me deteve no versículo 1. Eu espero que você tenha percebido isso aí, tá certo? Como profeta, Deus me deteve no versículo 1. Por que que nós estamos contratando gente de sobrenome para tocar na nossa igreja? Gente que tem sobrenome. E lá no nosso núcleo, a gente não tem ninguém que toca lá. Aonde é que houve o tombo? Nós prendemos o dedo do nosso pé aonde? Em qual bueiro? Qual foi o problema? O problema é que onde não há amor, onde não há respeito, as pessoas começam a se frustrarem. Se o pastor não dá oportunidade para tocar, para ministrar, para isso, para aquilo, né? E o pastor corre muitas vezes algum risco. Eu já dei oportunidade para pessoas que pegavam volume, ligavam uma guitarra a toda pressão lá e mandava volume para arrebentar, que a gente quase ficava surdo. Aí eu tinha que ir lá, ajudar a ajustar o volume e depois, né? Aí a gente dava uma organizada. Mas Deus brotava o ministério. Deus brotava os ministérios. Deus quer brotar ministérios. Quem sabe de professor, professora de crianças? Quem sabe? Nós precisamos pensar nisso, se Deus tem chamado a gente para isso aqui. Olha, eu vou contar uma história que agora que me veio. Da pastora, a minha esposa, a Iracema. Eu lembro que quando eu a conheci, ela dava aula para as crianças na escola dominical, lá na igreja. Ela dava aula para as crianças. E todo domingo a gente ia para a igreja. Essa moça, minha esposa, ela ia para a sala das crianças e ficava lá das 9 da manhã às 11h30 da manhã. Eu falei, meu Deus, mas não tem ninguém que te substitui? Ela falou, não, ninguém se oferece. Ninguém se oferece. E eu não posso deixar 12 crianças lá dentro do templo. O templo já é pequeno. Eu lembro que eu namorava a pastora e a gente era jovem e ela dava aula o tempo todo para criança. Ela passava a semana trabalhando que eu digo é das 7h30 da manhã até as 9 da noite ela trabalhava. Ela não trabalhava em home, casa não, chique, que nem hoje laptop, né? Notebook, não era isso não. É pegar ônibus e ficar pendurado. Aqueles ônibus de chuva, quando todo mundo fechava todo mundo e todo mundo respirava, que até a fumaça do ônibus embaçava o vidro. É aquilo. Passava a semana assim. E no domingo, que era o único dia que eu tinha para ver ela, no domingão, oba, hoje eu vou ver Iracema, que bênção. Eu chegava lá, ela vai para a sala das crianças dar aula 3 horas. Eu falei, mas bem, não tem mais ninguém que te ajude? Ela, não, ninguém se oferece. Ninguém se oferece na igreja para dar uma aula para uma criança ou para um adolescente. Ninguém percebe isso. Entendeu? Então, eu louvo a Deus pela vida dela, porque Deus honrou a vida dela. Deus honrou. E eu lembro que quando nós começamos o ministério aqui em casa, o nosso ministério, começou em 86, 87. E ela dava aula também. Chegou a dar aula para 45 crianças, sozinha. Os pais não se ofereciam,
os tios não se ofereciam, ninguém queria ajudar, nem aprender. A turma falava assim, eu estou cansado da semana, tome a filharada aí, dá aula para eles. E ela fazia isso, ela levava para um carro, porque a igreja começou aqui em casa. Então nós tínhamos um quarto que a gente tinha uma estante, que a gente colocava os livros para dar aula para as crianças, tinha as cadeirinhas, né, uma lousa para a gente falar da palavra. E ela dava aula ali o tempo todo, todos os cultos. É o culto do domingo, do outro domingo. Se tinha culto de quinta-feira, ela dava. Olha aqui a Priscila, olha o que a Priscila está falando aí, ó. Lê aí, ó. Eu sou uma dessas crianças. Você lembra isso, Pri? Olha lá, irmãos, ó. A Priscila hoje, ela é mãe da Pietra, do Nicolas, né? Ela tem 30 e poucos anos. A Priscila, ela tinha o quê? Uns 2, 3 aninhos, né? 5 aninhos. A Priscila tinha 5 aninhos. Olha aí, que testemunho bonito, Pri. Ainda bem que você lembrou. Aí ela lembrou, gente. A Iracema que dava aula. É todo culto. Irmãos, tem gente que só vive cansado. Vai para a igreja, senta, quer serviço de bordo, fast food, senta, toma uma garrafinha de água, mas não está interessado em crescer em ministérios. Não entendeu que a igreja não é do pastor. Ainda não entendeu que a igreja tem que desenvolver os ministérios dos que estão dentro. Esses vão dar um sangue. Esses vão lutar. Mas eles já lutam, mas vão lutar mais ainda. E daqui a pouco Deus começa a levantar ministérios. Alguém vem e fala, eu poderia ajudar. Olha aí. O que a Priscila está falando aí? E meu primeiro ministério na igreja foi dando aula na Igreja Renovo. Ah, é verdade, Priscila. Eu lembro que a Priscila dava aulinha lá e ela ajudava muito com as crianças, né, Priscila? Então, irmãos, a questão dos ministérios, música, instrumental, aula para as crianças, aula para adolescentes, é muito necessário, mas eu preciso estar atento. Eu como ovelha, eu como participante do ministério, eu preciso estar com o olho aberto. Tem gente que nem no culto vai porque está cansado. Minha irmã, meu irmão, pega um livro de Deus ou consulta o pastor passa o texto, você vai lá e acompanha uma criança assistindo um desenho bíblico. Hoje na nossa igreja nós temos um telão com mais de 200 desenhos bíblicos em HD. Sabe o que é isso? No meu tempo, o desenho ele era feito numa cartolina. Pegava uma cartolina, tinha o desenho de Jesus no barquinho, e a turminha ficava lá. E a mãe, ou a professora, ou a pessoa que se dispunha, ficava ali, dando um sangue ali, aguentando 3 horas até acabar o culto lá dentro. E olha aí, era assim. Hoje nós temos 200 desenhos em HD. É dar um play no USB que já sai no telão. Entendeu? Então, os ministérios precisam crescer. As pessoas precisam se mexer. As pessoas precisam parar de pensar um pouco nos seus problemas e começar a pensar um pouco na igreja. O que eu poderia fazer para poder ajudar? Muita coisa, querido. Muita coisa. Eu estou aqui dando um despertar aos pastores também que estão assistindo o vídeo. Você tem que dar oportunidade para que eles se expressem, para que eles venham dar aula. E pastores, começa a pegar no pé das ovelhas também, porque senão elas sentam lá e só fica no fast food, tomando copinho d'água. O dia que tiver um monte de gente, aí eles vão esperar alguém tentar estruturar. Não é assim. Ministério é desenvolvido desde já, com voluntariedade. Eu preciso querer ministérios. Irmãos, eu quero ministério de profeta. Eu quero ministério de música. Eu quero ministério de ministração. A irmã Greta Nahar entrou. Seja bem-vinda, filha. Que alegria ter a senhora aqui, viu? Muito prazer. Irmãos, então, nós queremos os ministérios. Dá trabalho. Dá trabalho. Entendeu? Agora, sabe, o trabalho que nós tínhamos antigamente, que eu via a Iracema fazer,
pegar as cartolinas durante a semana, ficar estudando à noite sobre o barquinho de Jesus, sobre a instrução de Davi, e ficar estudando e levar aquele material todo num plástico para a igreja, para lá depois mostrar para as crianças o primeiro cartão, depois o segundo. Esse trabalho não tem mais. Esse trabalho você pega um pendrive, abre 200 desenhos em alta definição, e eu vejo as pessoas querendo que o mundo acabe em barranco, para ele morrer encostado. Sabe o que é isso, irmãos? É falta de interesse, é falta de orientação. Nós precisamos, a paz do Senhor, irmã Greta, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, filha. Que alegria ter você aqui, viu? Nós precisamos, irmãos, estar atentos e também despertar os ministérios e falar sobre os ministérios. Quantas pessoas ficam até em casa à toa num domingo porque não tem uma função na igreja? Mas, irmã, vem para a igreja que a gente te dá trabalho. Tem coisa para fazer lá sim. Tem criança para olhar. Tem ministério para música. Tem ministério para canto. Eu acho lindo quando a pessoa quer cantar um cântico na igreja, né? Tinha um amigo meu, que é o Godoy, né? E Deus já o chamou, ele já morreu. Mas eu gostava muito dele. Ele falava assim: pastor Luiz, eu quero cantar hoje. Eu, beleza. Aí ele trazia assim o DVD, bonitinho, ele falava: põe o DVD, dá play do DVD, que eu vou cantar no culto. Eu achava isso tão bonito. Eu falei: olha, parabéns, Godoy. Pouca gente quer cantar. Eu não vejo as pessoas querendo cantar. Não vejo as pessoas querendo cantar. Nós precisamos despertar ministérios. Que o Espírito Santo hoje faça essa obra em nosso meio, nas igrejas que vão assistir esse vídeo, em ministérios que estão em outros países. Eu vou aqui desafiar as pessoas de outros países. Se ofereça para dar aula. Sabe, tem gente que fala assim: eu não tenho estudo na PEC, estudo não sei na onde, estudo não sei da onde. E, meu querido, você tem Bíblia? Tem. Você conhece o texto? Conhece o texto? Se você não tem, pede orientação para o seu pastor, ele vai te dar uma orientação. Você vai organizar as crianças, vai organizar um adulto, né? Gente para dirigir reunião de oração. Cadê esse pessoal? Onde é que eles estão para dirigir reunião de oração? Ninguém se oferece. Mas não se oferece porque não tem interesse em orar. Eles querem dinheiro para melhorar a casa, para comprar outro imóvel, para trocar de carro, para casar, para fazer... Mas não, a pessoa não se oferece: pastor, eu quero dirigir reunião de oração. Não sei orar, mas nem que for para falar o Pai Nosso que estás no céu. Só isso eu já começo a reunião de oração. Não tem. As pessoas não se interessam, mas elas querem aula para os filhos, entendeu? E é geral isso, é geral em outras igrejas, eu sei porque eu estou sabendo. Então as pessoas querem chegar no ministério e encontrar aula para o filho que tem 15 anos, aula para o filho que tem 9, aula para o filho que tem 7. E os nossos ministérios? E o que nós estamos fazendo para participar em Cristo? Nós estamos fazendo da igreja o quê? A igreja, ela não pode ser um mini shopping, onde eu vou e eu pago 10 reais ali, a criançada fica brincando e pulando em brinquedos de borracha. Não, não é isso não. É ministério. Nós temos que ter desejo, nós temos que ter realmente interesse em permitir que Deus nos use para ministérios. Se ofereça, irmão. Se ofereça, irmã. Saia da sua casa, largue o seu conforto, saia do controle remoto. Muitas vezes eu vou para a igreja, irmãos, com dor de estômago, com dor na coluna. Eu tomo remédio no meio do caminho, levo água dentro do carro para poder pregar a palavra, mas isso quando eu consigo, quando eu estou bem. E eu prego a palavra. Agora, irmãos, estou fazendo isso há 40 anos. A minha mulher dava aula para criança há 45 atrás, antes da gente começar o ministério. Então, por que estou falando tudo isso? Porque é do Espírito Santo. Está na hora da gente largar o conforto. Está na hora da gente largar deixa os outros fazerem porque eu quero ficar na moleza. Esse espírito é diabólico.
Esse espírito de eu não faço nada é um espírito de encosto e está repreendido em nome de Jesus. Todos nós temos capacidades, é só querer. Nós precisamos permitir que Deus nos use em amor. Vamos nos doar, vamos chegar mais cedo, vamos dar uma ideia, vamos começar a ficar atento ao ministério. Sabe, irmãos, vamos fazer andar as coisas. Aí Deus pode acrescentar. Deus pode acrescentar ovelhas, Deus pode aumentar o povo, porque começa a se organizar. Uma dinâmica começa a acontecer. Aí Deus fala assim, eles acordaram. Não estão usando mais a igreja como um muro de lamentações. Eu cheguei todo estourado aqui, eu estou arrebentado. Meu Deus, eu não aguento mais nada. Meu Deus, eu não aguento mais nada. Você ainda tem que dar aula, meu amigo. Experimenta pôr a cabeça numa aula para uma criança. Ou pelo menos em acompanhar uma criança que assiste um vídeo em Full HD. Porque o vídeo é tão bonito, o desenho é tão completo, fala sobre Elias, Eliseu, fala sobre Davi, fala sobre Jesus, fala sobre os milagres. Nossa, irmãos, eu estou impressionado. Quando eu vou para a igreja, eu vou na sala das crianças, eu ligo o telão e eu fico assistindo porque a minha fé é edificada. Vocês acreditam? Deus sabe disso. Então, irmãos, vamos permitir entrar pela porta, ter um compromisso com Cristo. Ele é a porta. E vamos acordar para a vida, irmãos. Vamos acordar, vamos fazer algo mais do que apenas sentar. Vamos fazer algo mais do que apenas sentar. Precisamos trabalhar na seara do Senhor. Pastores que estão assistindo, quem sabe vocês estejam sofrendo porque as pessoas não se oferecem, mas Deus vai ouvir esse vídeo. Aliás, é Deus que está pondo essas palavras na minha boca que não era o assunto. Não era o assunto. Acredite, o assunto está mais para baixo. Eu nem sei se vai dar para abordar o assunto todo, porque a live tá longa. Pastores, Deus vai ouvir vocês, principalmente no ministério de louvor, na música. Porque é triste você ter que pegar um músico que passou uma noite num motel em algum lugar, que você nem sabe, você não conhece, não sabe o nome do cara, e ele ir para a tua igreja, você tem que dar uns trocos ainda para ele, e ter aquilo como louvor, e fazer Deus ouvir o instrumento que aquele cara tocou na macumba, tocou no sambódromo lá daquele bar de noite, os mesmos dedos que bateram os acordes para uma dança erótica de noite, no outro dia está contratado por uma igreja para ir lá tocar. Manso e suave, Jesus está chamando. Está faltando a igreja se mexer, irmãos. A igreja tem que se mexer, a igreja tem que falar, não é possível, eu vou me oferecer, eu vou começar a ajudar. As pessoas, elas precisam ocupar a cabeça. Se você não ocupar a sua cabeça, o diabo, ele vai vir te atormentar com pensamentos ruins aí, desnecessário. Sabe, ocupa a sua cabeça com a obra, sabe? Toma conta, começa a trabalhar, pega no arado, sabe? Deixa calejar a mão. Mas eu já faço isso na casa, na família, eu já isso, eu já aquilo. E na igreja, o que você faz? Nada. Então, esse é o problema. Eu só dou boa noite e bom dia e saio. Irmãos, nós estamos falando sobre ministérios. E Deus está falando sobre despertar ministérios. E Ele vai fazer hoje. Amém? Versículo 2 diz a Bíblia, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eu estou lendo João 10, versículo 2. Aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Por quê?
Eu vou parar aí. Ó, acabou a pregação. Acabou. As ovelhas o seguem. Porque, eu vou grifar. As ovelhas o seguem. Porque conhecem a sua voz. Olha que coisa linda. As ovelhas do Senhor Jesus o seguem porque conhecem a sua voz. E essa voz que falou hoje aqui sobre você, sobre a sua vida, sobre os pastores que vão ler, assistir esse vídeo, sobre países que vão receber esse vídeo aqui. Esta voz, eles vão saber que é Deus que está falando. Eles vão saber que é Deus que está falando. Ah, tem uma coisa, hein? A minha esposa, ela dava aula, eu lembro que ela era moça, a gente era solteira. Ela dava aula para as crianças de manhã, segurava os pequeninos que não entendiam direito, ela ajudava a segurar a turma lá, ela não deixava a turma entrar no templo, para o pastor conseguir terminar ali a palavra, eles conseguirem terminar o momento de oração, ela segurava, e 5 da tarde ela voltava para a igreja para ensaiar o coro. Eu estava namorando a Iracema, eu ia junto, né? Eu sentava lá, eu passava o dia na casa dela lá. Eu comia a comida da mãe dela, espertinho, almoçava. É isso, mamãe? É. Eu ficava por lá, falei, meu Deus, 5 horas tem que estar de volta, agora é meio-dia, passamos de amanhã na igreja, 5 da tarde tem que estar de volta, e só saía 10 da noite da igreja. O domingo era assim, ia às 9 da manhã para a igreja e acabava a coisa meia-noite, porque depois do culto, eu pegava o meu carrinho velho, meu jegue, e eu ia dar carona para os irmãos, eu atolava no barro, na lama, o meu jegue velho, mas ele andava, a turma empurrava, aí o barro espirrava nos irmãos, com terninho, coitados, e eu dava carona ainda para eles, e eu chegava 1 da manhã na casa da minha mãe, tudo sujo de barro. Minha mãe me olhava e falava assim, onde você foi na igreja? Eu falei, a igreja, que hora acabou o culto? Eu falei, o culto acabou umas 9h30, 9 horas. Mas por que está cheio de barro? Eu falei, não, é que eu levo os irmãos em casa, mãe. Eu ajudo eles, eles precisam de ajuda. Irmãos, eu chegava 1 da manhã cheio de lama em casa. O sapato que eu tinha que usar para o dia seguinte para trabalhar, eu levantava às 6 horas. Minha mãe, à 1 da manhã, levantava, coitada, ajudava a limpar aquele sapato, tirar barro. Mas no outro dia eu estava de pé 6 horas para trabalhar. Hoje em dia eu vejo o pessoal, acaba o culto, boa noite, já foi. Todo mundo de navio, andando bem de flete, andando bem de avião caça. Não tem mais barro, agora é tudo asfaltado, agora é tudo... Eu falei, nossa, os tempos mudaram, ainda bem, né, irmãos? Ainda bem. Mas Deus quer que você se ofereça para trabalhar. Ele está requisitando almas que desejem trabalhar na obra. Deus está precisando de gente que se ofereça. Fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, que nem o profeta Isaías. Isaías, no começo do livro dele, lá para o capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala assim, o Senhor pergunta, a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta Isaías disse assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Até Isaías percebeu a necessidade de Deus para um profeta ir lá e encarar a nação. Olha, Isaías encarou a nação, hein? O profeta Isaías é um dos profetas mais incríveis que eu gosto de todos eles, mas Isaías me impressiona quando ele falou assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, e a segunda etapa, envia-me a mim. Eu gostaria que você dissesse, eis-me aqui, envia-me a mim, e que você procurasse serviço, porque tem. Se você está acostumado com tudo na mão, estamos no caminho errado, mas se nós estamos
querendo ministérios, eu quero ministério de profeta, quero mais. Irmãos, eu quero mais, eu não estou acostumado com o ministério de profeta. Minha esposa viu ontem, eu orando aqui, Senhor, eu quero mais. E sabe o que eu vi? Eu vi um véu se abrindo para mim, e atrás desse véu estava a glória do Senhor se movendo. E eu olhei, era um véu do poder de Deus. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. A vontade que eu tenho é enfiar a mão nesse véu e agarrar essa glória. E eu fiquei vendo esse véu, contei para Iracema, falei, amor, Deus vai me dar mais visões, que eu quero mais. Eu quero mais. Eu estou vendo gente que parou no tempo, irmãos. Irmãos, o meu salário, o meu ganho, as minhas bênçãos financeiras não me fizeram parar no tempo, não. Quanto mais eu sou abençoado financeiramente, mais eu quero revelações e visões, mais eu quero pregar, mais eu quero trabalhar. Agora, irmãos, Deus não pode me dar uma bênção financeira que eu vou ficar um gordo, pachado, de tanto comer, e que não anda, que não gasta, que não se oferece para ajudar, que não procura trabalho na obra. E tem trabalho na obra, irmãos, tem trabalho. É só a gente começar a se mover. Está faltando gente para dirigir reunião de oração. Está faltando gente para chegar mais cedo no culto e falar, pastor, eu vim aqui 2 horas antes para orar. Abre a igreja antes, pastor. Pastor, vai lá e abre antes. Irmãos, vocês que estão ouvindo a palavra, que são de outros países, se mexam, busquem, porque Deus quer que vocês cresçam. Deus quer que a igreja aí cresça. Deus quer que vocês se harmonizem. Parem de brigar. Parem de se questionar qual é o maior, qual é o menor. Os discípulos de Jesus faziam isso sempre. Igrejas que estão ouvindo essa mensagem, dê oportunidade para que eles preguem, para que eles desenvolvam os ministérios, para que eles dê aula para uma criança, para que eles dê aula para um adulto, para que eles dirijam uma reunião de oração, para que eles cantem. Meu Deus, levanta gente para cantar no meu ministério. Cantar! Eu falei cantar! Pôr um DVD e cantar em cima! Que coisa boa! É tão lindo ver alguém cantando na igreja. Você está sentadinho, você está em oração, daqui a pouco aquela pessoa começa a cantar. E você ouve, você vê aquela pessoa se esforçando para cantar afinado. Você percebe que ele ensaiou durante a semana, que ele foi para a igreja, mas ele não ficou só um 0 à esquerda, não. Ele cantou no culto. Ele se mostrou presente. Se ele morre, faz falta. Mas tem gente que se morre, não faz falta. A pessoa não faz nada. Nada. Irmãos, quem canta faz falta. Quem prega faz falta. Quem ora faz falta. Quem dá aulas faz falta. Quem se oferece para trabalhar faz falta. Amém. E o lema é um ajudando o outro. Olha aí que diz o versículo 4. Quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas o seguem, e eu falei aquela hora, parou a mensagem. Por quê que as ovelhas o seguem? Por quê? Porque conhecem a sua voz. Você já viu, quando você atende o telefone, a gente está lá, do outro lado da linha, como é que você conhece a nossa voz? Você conhece a minha voz, não conhece? Se eu ligar aqui para a irmã Greta aqui, ela vai atender, ela vai saber que eu estou falando. Se eu falar, irmã Greta, tudo bem, sabe quem está falando aqui? Ela vai dar risada, é o pastor Luiz. Se eu ligar para a Priscila aqui, o Guilherme entrou aí, Guilherme, que bom que você entrou. Se eu ligar para o Gui, tudo bem? Se eu falar só a palavra Gui, ele vai dar risada. Ele já sabe quem é. Porque, irmãos, nós conhecemos a voz. Agora veja que interessante. Jesus falou sobre a voz dele. E no versículo 4, João 10, 4. Jesus vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque ouvem a sua voz.
elas conhecem o timbre de voz de Jesus. O Guilherme pôs aqui, ó, que ele conhece a minha voz na hora. Se eu ligar lá, Guigui, me ajude em oração aí. Ele não vai perguntar nem quem está falando, ele já entra orando, falando meu nome. Já conhece. Se eu ligar para o pastor Kleber, é a mesma coisa, pastor Rogerinho, não é? E é assim. Mas nós conhecemos. Agora veja que Jesus também nos conta no versículo 5. Ele também diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Ovelha, você que é ovelha de Cristo, você que é ovelha registrada lá na glória, não siga o estranho, não entra nessa fria, ainda que ele esteja te oferecendo balinha de goma, não entra nessa fria, porque depois de amanhã a conta chega e dói, hein? Não entra nessa fria. Aqui diz, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. A palavra fugir significa fugir mesmo, sairão correndo. Fugirão dos estranhos. Tem muito estranho hoje que está lendo a Bíblia. Ele começa um texto, mas é uma voz estranha. Está lendo um salmo, aquela voz está estranha, tudo em você está revirado. Por quê? Porque não é o pastor que é Cristo. Mas quando nós ouvimos a voz do bom pastor, nós conhecemos a voz dele. E ele diz, versículo 4, ele vai adiante delas. Jesus vai adiante de você. Essa semana que vai entrar, Deus vai resolver muita coisa na sua vida. Olha o que eu estou profetizando aqui. Deus vai revirar coisas que estavam paradas, vão funcionar. Deus vai liberar na sua vida em nome de Jesus. O poder de Deus. Você vai ver que bênçãos virão sem medida para a sua vida. Você verá que o poder de Deus vai te atingir em cheio. Meu querido, não se ofenda com a palavra, não se envergonhe. Nossa, o pastor está reparando que eu nunca me ofereci. Irmãos, é claro que eu estou reparando. É claro que eu estou reparando. A obra não é minha. A obra não é minha. Moisés tinha que pôr gente lá no tabernáculo, tinha que pôr gente lá para cercar Israel, para os inimigos não entrarem. Moisés tinha que botar gente, generais lá na frente, porque os inimigos queriam invadir Israel. Ele tinha que botar soldados de elite ali. Moisés tinha muito trabalho. Às vezes a gente pensa que Moisés tinha uma vida tranquila, é só profetizar e tudo acontece. O seu sogro, Jetro, chegou a certo momento e falou: Moisés, se você continuar assim, você vai desfalecer, você vai se esgotar. Distribui o espírito que está em você, Moisés, em 70 príncipes, e eles vão organizar toda essa nação grande, que já era uma nação grande ali. E não é fácil organizar um povão, hein? E aí, Jesus ele fala para nós que ele vai adiante das ovelhas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Meu amado, você vai andar com o bom pastor que é Cristo. Ande só com ele. Não tome nenhum atalho. Ainda que a prosperidade chegue na sua mão, e se chegar é por causa de Deus. Não esqueça Deus na sua vida. Presta atenção. Ande atrás dele. Você é ovelha dele. E você conhece o timbre de voz do Senhor. Você conhece quando ele está falando. Você conhece quando ele fala: meu filho, se oferece para trabalhar. Se oferece para ofertar, meu filho.
Se toca. Você está esperando alguém te pedir? Sabe? Se liga no assunto, meu servo. Se liga. O quê, Senhor? Filho, você está ligado no quê? Em comprar pneu novo pro teu carro? Se liga na obra de Deus. E Deus faz as bênçãos acontecerem na sua vida, na sua casa. Por isso é que Deus tem para falar conosco hoje, que as ovelhas de Cristo o seguem. Por quê? Versículo 4. Por quê que elas seguem? Porque o Senhor derramou um grande amor nelas e não nas outras. Aí Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Não, não é por isso não. Por que que elas o seguem? Por quê? Por quê? Porque conhecem a sua voz. Trabalhe no reino. Procure serviço no reino. Você vai encontrar. Oferte no reino. O reino precisa. Você está esperando alguém te ligar, pedir coisa? Não, ninguém vai fazer isso. Se liga! O reino de Deus precisa continuar caminhando. E caminhando bem. Não é caminhando mancando, não. Caminhando bem. Por isso, pensa. Pensa. Entende? Quantos ministérios que a gente falou? Muitos, né? Música, louvor, aulas, oração, pregação, ministração, profecias, ministérios de ensino. Mas o pessoal precisa... Pastor, eis-me aqui. Eu posso ajudar? Pode sim, senhora. Pode. Se a senhora aparecer mais no culto, pode. Que eu vejo a senhora uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. O dia que eu ver a senhora todo culto, eu vou entender, opa, essa mulher tem compromisso. Não tem medo de passar frio. Não tem medo de dor de ouvido. Ela sabe que Deus cura. Entendeu? Essa você pode nomear ela. Ela pode dirigir uma reunião de oração de senhoras. Mas você tem que esperar as pessoas se oferecerem. Não é fácil. Não é fácil. Queridos, ouça a voz do bom pastor. Será que você está conseguindo discernir que essa voz está vindo do bom pastor? Será que você está conseguindo captar que o assunto está sendo reviravolta dentro de nós aqui? Por causa da voz do bom pastor, ele causa umas reviravoltas, que o nosso estômago às vezes fica estranho. A paz do Senhor, Emanuel, seja bem-vindo, filho. Que alegria que você veio. Rivânia, seja bem-vindo, filha. Que bom que vocês vieram. Queridos, olha que coisa linda. Então, as suas ovelhas o seguem. Eu li João 10, fui até o versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Fuja do estranho. O que não é teu pastor. Fuja. 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 A Bíblia mandou fugir. Não tenha medo, não. Não faz cara bonita para a pessoa, não. Fugiu e acabou o papo. Resolve. Você tem que guardar a sua sanidade. Guarde a sua fé. E aí Jesus nos ensina com essa palavra tão linda, que eu achei maravilhosa, que ele fala sobre ouvir a voz dele. As suas ovelhas conhecem a sua voz. Elas sabem a sua voz. Meu amado, se oferece para trabalhar, se ofereça para ofertar. Pense um pouco mais do que apenas em você. Tá bom? Pense na obra do Senhor. Pense no que Deus pode querer fazer para você. Pense. Deus tem grandes coisas para fazer para você. E quer usar você. Quer usar a minha vida e quer usar a sua vida.
E a nossa live vai ficando por aqui. E a bênção do Senhor, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu bolso e que todos nós sejamos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E onde chegar esse vídeo, no país que chegar, no povo que chegar, que chegue para curar a igreja, curar os ministérios lá, curar os pastores que estão muitas vezes doentes, feridos, ou às vezes as ovelhas estão doentes. Que Deus cure, que esse vídeo seja bênção. Abraço, Priscila, abraço para vocês também. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Mas pensa mais, pensa. Que Deus vai usar você. Aqui diz que as suas ovelhas ouvem, está aqui, a sua voz, porque elas conhecem a sua voz. Então, meu amado, nós conhecemos a voz do bom pastor. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos gastar na obra do Senhor. Irmã Greta, vai ficar gravado assim, viu? Vai ficar aqui na nossa grade. Você pode acessar depois, tá bom? Tá? Eu vou deixar à disposição aqui para todos entrarem. Nós já temos 120 vídeos aqui no Instagram. E temos 205 vídeos no YouTube. Tá bom? Então vocês podem também acessar o nosso canal do YouTube para serem edificados. Eu gosto demais do YouTube. Eu ligo toda noite, eu fico ouvindo a palavra, enchendo a cabeça com a palavra, para Deus curar a minha vida, que eu preciso de muita cura, muita proteção. Então, encha-se da proteção de Deus. Acesse o nosso canal do YouTube, acesse aqui o Instagram, vocês vão ter muito material, muita palavra, e se a palavra revirar você, deixa ela revirar, porque ela cura, e ela vai prosperar, e ela abençoa você. Se ofereça para trabalhar, se ofereça para ofertar, se ofereça, comece a pensar na obra, pense, faça desafios com Deus, proponha algo para Deus aqui na sua mente, você vai ver se Deus não vai te dar 10 vezes o que você tinha proposto. Deus vai te surpreender. Aprenda a desafiar o Senhor com sinceridade, sem ser induzido por homens, aquela coisa meia automática que a gente já viu muito por aí e não funciona no reino. Aquilo é coisa dos homens. Mas a ovelha ouve a voz do bom pastor. Então vamos entrar na presença do Senhor. Irmã Greta, assiste desde o início, viu? Você vai ser muito abençoada, tá bom? Que a bênção do Senhor esteja sobre a vossa vida e a graça de Jesus Cristo possa guardar vosso lar e o meu lar, que nós tanto precisamos da proteção divina. Eu amo todos vocês, obrigado pela cobertura, obrigado pela presença de vocês, obrigado aí por estarem conosco aqui, travando aqui esse diálogo, essa interação maravilhosa, para glorificar o nome do Senhor. Abre as portas na vida do Emanuel, Senhor, especificamente, e na vida do Guilherme, em Santos, especificamente. Abre as portas, Senhor, poderosamente, para que eles possam pensar no seu reino, Senhor, para que eles possam ser utilizados por Ti, como Cristo assim nos ensinou a fazer. Não só eles, mas a todos nós, a mim também, desperta o nosso espírito. Sejam bem-vindos, viu? Amo muito vocês. Assistam a live do comecinho aqui, tá bom? Acessem a nossa grade no Instagram. Então, a paz do Senhor, orai por nós. Deus abençoe, nós amamos vocês. A paz do Senhor, cubra-nos de oração que nós precisamos. Eu agradeço, obrigado. A paz de Cristo. Deus abençoe, Gui. Até mais. Tô orando por você lá em Santos, hein? São Vicente e Cubatão. Tchau, tchau.